Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão dispostos a servir nessa manhã? Aleluia. O livro lá em Josué não é a palavra, mas também é um versículo que eu meditei hoje, né? Josué, capítulo 24, versículo 15, vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da reino do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Presbítero Esdras. Esse versículo, nós podemos contar só nesse versículo a palavra servir 7 vezes. Então existe 2 possibilidades: ou sirvamos ou não sirvamos. Aleluia. Quantos estão aqui para servir? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios. Oh, glória a Deus! Aleluia. Capítulo 15, versículo 58, apenas o versículo 58. Interessante que foi a palavra ministrada pela irmã Ana Miriam. Não é coincidência, também não combinamos nada. Você, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé. Nós estaremos lendo esse versículo. Serei muito breve, sucinto. Tem algum irmão aí que está sem Bíblia? Se tiver, sente-se do lado do seu irmão para fazermos essa leitura em unidade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus! Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, a tua palavra, a sua palavra, Senhor, foi lida, Pai. Quero te pedir nessa manhã, Senhor, um avivamento. Quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que a sua palavra venha ficar guardada, Senhor, em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar, Senhor, contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Senhor, visita cada coração nessa manhã, Senhor. Senhor, visita onde eu não consigo entrar, onde eu não consigo fazer. Eu quero pedir, Senhor, que a
tua palavra venha passar no nosso meio nessa manhã, visitando cada coração, tocando na nossa mente, tocando da cabeça à planta dos nossos pés. Eita glória! Jogando por terra, Senhor, tudo que não provém do teu Santo Espírito. Aleluia. Jogando por terra, Pai, todo mal, toda indecisão, toda dúvida. E que nós venhamos sair daqui nessa manhã, Pai, com a certeza, com a convicção que servir, Senhor, verdadeiramente é a melhor escolha. Aleluia. Assim nós oramos, te agradecemos. Visita cada lar representado nessa manhã. Aleluia! Senhor, abre portas para o teu filho e para a tua filha onde não tem portas. Abençoa, nos liberta, nos transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças. Uma salva de palmas. Glórias a Deus. 1 Coríntios é uma carta que tem um propósito muito grande, um propósito lindo para as nossas vidas. Eu precisaria de muito tempo aqui para concluir tudo aquilo que eu meditei, tudo aquilo que Deus falou comigo e que Deus está falando com a igreja. E foi a continuidade dessa mensagem do que a nossa irmã Miriam ela ministrou na igreja, aquilo que também o Gabriel trouxe, no livro de Apocalipse. Propósito dessa carta: identificar problemas na igreja de Corinto, oferecer soluções e ensinar aos crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Porque hoje em dia não é fácil viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Hoje em dia não é fácil viver para Cristo numa sociedade onde um homem ele pega ali gasolina e ateia fogo em sua companheira e ele ainda vai falar que isso é amor. Ele ainda vai talvez se defender, ou alguém vai defender dizendo que foi por amor, no calor da emoção. Essa carta endereçada à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele vem trazendo soluções e ensina aos crentes como viver para Cristo Aleluia! em uma sociedade tão corrupta. E hoje, por coincidência, está aqui nos visitando, a minha madrasta, a esposa do meu pai, que Deus a abençoou de uma forma tão linda. Ela contou um testemunho tão forte para mim anteontem por telefone. Eu dobrei meus joelhos e agradeci a Deus, mas antes do resultado eu já estava orando. E hoje nós viemos para a igreja. Ela falou: poxa, Vinícius, ontem eu fui para o culto lá na igreja e aquela irmã que atiraram fogo nela, ela foi batizada lá na minha igreja. Aleluia! Aqui nós somos humanos, foi para todos, perto da gente. Eu creio que essa irmã sofreu muito, ela lutou pela sua vida, mas eu creio que hoje ela está descansando no Senhor. Aleluia, Senhor. Então, os destinatários a essa carta não é só para a igreja de Corinto, mas sim aos cristãos de todo mundo. Aleluia! Palavra, Senhor, firmado na tua
Aleluia. E ele começa essa carta no capítulo 1 escrevendo: o apóstolo Paulo, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais inteiramente unidos, em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Aleluia. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo ele vem ensinando como ser crente, como ser um verdadeiro cristão em uma sociedade corrupta. Na grama verde, a pele de um camaleão, ela torna-se verde facilmente. Na terra ou na areia, a pele desse mesmo camaleão, ele torna-se marrom, ela torna-se marrom, né? E este animal, ele muda de cor para se adaptar ao ambiente facilmente. E muitos animais usam essa camuflagem que lhes foi dada por Deus para poder sobreviver. Aleluia. Aleluia. É natural se adaptar ao ambiente. Porém, nós, aleluia, Glória a Deus. seguidores de Cristo, nós somos novas criaturas, Aleluia. nascidas de Deus, e interiormente dentro de nós fomos transformados por Deus, Aleluia. com valores e estilos de vida que confrontam o mundo lá fora e colidem com a moral, normalidade aceita pelos não crentes. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, aqueles que foram escolhidos, nós que estamos aqui nessa manhã, nós não podemos nos camuflar, nós não podemos fingir que somos crentes. Aleluia. Não pode um rio ele lançar uma água salgada e uma água doce ao mesmo tempo. Não podemos nos misturar. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem tratando acerca dos problemas dentro da igreja de Corinto. Aleluia. Os verdadeiros cristãos, eles não se misturam. E os cristãos de Corinto lutavam contra o meio em que viviam por conta da imoralidade, liberdade, adoração, até sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo, ele teve que ensinar. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele ouviu falar das lutas dentro da igreja de Corinto. Escreveu esta carta para tratar dos problemas daquela igreja, sanar divisões e responder às perguntas dos crentes de Corinto. E Paulo, ele começa confrontando
Aleluia. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele começa a confrontar o cristão. Olha, vocês não pode existir acepção dentro da igreja, não pode existir pensamentos distintos. Não pode. Não pode haver divisões dentro da igreja, não pode haver desordens dentro da igreja. Aleluia. E o que ele exorta? Olha, vocês têm que viver em uma única unidade. Calma aí que vocês não estão entendendo, mas eu vou desenhar para vocês entenderem. Vou desenhar aqui. Somos um único corpo. O cabeça é Jesus Cristo. E vocês são os membros. Um depende do outro para a sobrevivência. Oh, aleluia. Eu acho isso lindo, igreja. Eu acho isso lindo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo lutando contra as dissensões, as divisões dentro da igreja e nos ensinando a sermos uma família. Tem um louvor, que a minha irmã amiga gosta muito, e diz assim: somos todos, assim bem ajustados, vamos unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer face. aleluia. E o apóstolo Paulo, ele tenta passar isso para a igreja. Olha, vocês são uma família, vocês têm que se unirem. Aleluia. Vocês não podem viver em separações, divisões. Vocês não podem andar como o mundo anda. Vocês não podem viver camuflados. Glória a Deus. Crente camaleão. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro jeito, ou sai da igreja e está numa postura que não condiz com as posturas cristãs. Aleluia. Existe céu e inferno. Existe vida, como foi pregada aqui em Apocalipse. Por isso que eu fiz menção da palavra de nosso irmão Gabriel. E existe a morte eterna. Existe sofrimento eterno. Existe a morte no ranger de dentes. Aleluia. Paulo confrontou o povo em relação ao pecado, a necessidade de uma ação corretiva e de ter um claro comprometimento com Cristo. Após uma breve introdução, rapidamente, no capítulo 1, Paulo se dirigiu imediatamente às questões da unidade. Ele enfatizou a mensagem clara e simples do Evangelho, em torno da qual todos os crentes deveriam se reunir. Explicou o papel dos líderes da igreja e os exortou a crescerem em sua fé. Oh, aleluia! Aleluia. Parece que eu estou ouvindo que a nossa irmã Miriam pregou aqui maturidade. Ele ensina assim: olha, quando eu era menino, nessa carta de Coríntios, eu deixo essa carta para a meditação da amada igreja nessa manhã. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu não tenho mais tempo. Mas é tanta meninice que eu não aguento mais. A gente não aguenta mais, é muita meninice. E nós temos que ser o quê? Crentes maduros. Uma maturidade espiritual. O que Deus requer da igreja é um crescimento. E exortar às vezes dói um pouquinho. Corrigir às vezes dói um pouco. E o apóstolo Paulo dizia à igreja
Aleluia. Então o apóstolo Paulo lidou com a imoralidade de certos membros da igreja e com a questão litigiosa entre os cristãos. O apóstolo pediu que exercitassem a disciplina na igreja e que resolvessem as questões internas por eles mesmos. Ou seja, que não explanassem aos outros. Os problemas vão ser resolvidos aqui. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O tempo já terminou. Do capítulo 1, do capítulo 5 ao versículo. Do capítulo 5 do capítulo 5 até o versículo 6. Capítulo 6, encontrei, versículo 10, o apóstolo Paulo vem tratando sobre a imoralidade dentro da igreja. E olha só, igreja, prestem atenção, olha o que o apóstolo Paulo ele ensina, ele exorta a igreja de Corinto. Não erreis. Isso está no capítulo 6. É uma censura do apóstolo Paulo ao pecado. No capítulo 6 ao versículo 10. Ele exorta o pecado, mas também ele, lá no versículo 13, como foi falado aqui, ele ensina sobre o amor. Ele ensina sobre como vivermos nesse verdadeiro amor. Não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E ele diz: eu tenho que pregar contra o pecado. Aleluia. Senão não herdarão o reino de Deus. Ele falou: olha, não erreis, não errem. E lá no capítulo 16 ele vem falando sobre a ressurreição de Cristo. Uma coisa mais linda que você pode, uma das coisas mais belas que podem existir na Bíblia. Ele diz assim: olha, o sangue que foi pago, o que Jesus fez por vocês, não vale a pena andarem errando. Não vale a pena ser como um camaleão, viver camuflado. Duas cores não vale a pena. Ele diz assim, os nossos corpos são membros de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, serem igreja, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Os convites, as baladas, os pratos, os manjares, cai quem quer.
prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo de Cristo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, Aleluia. proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. O corpo vai ficar enterrado, o corpo volta ao pó, mas o meu espírito, fala assim, bate no teu peito, o meu espírito pertence a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tem glória na glória, se tem aleluia, glorifique o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não está julgando, ele não está condenando, ele não está criticando, ele não está apontando, ele não está pregando para pessoas derrotadas. Aleluia. Mas ele está exortando, ensinando, doutrinando o pecado que estava tentando minar dentro da igreja. E vale-se, diga-se por passagem, que naquela época Corinto era uma grande cidade cosmopolita. E o que é cosmopolita? Uma cidade muito grande, uma cidade turista. Pensa em Copacabana, uma cidade turística, né? Para o mundo todo vem visitar Copacabana. Corinto era assim. Então ali tinha pessoas de todo quanto é tipo de pecado, muita prostituição, muitas coisas erradas. E ele vem exortando a igreja. Ali existia um porto que era o principal do centro de comércio, a cidade mais importante da Caia. Havia muita idolatria e imoralidade. A igreja era, em sua maioria, composta de quê? De gentios. E Paulo estabeleceu esta igreja em sua segunda viagem missionária. Ele estabeleceu. Só que na terceira viagem missionária, ele vem como? Ele recebe cartas. Olha, está tendo problema no casamento. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas os casais já não estão se dando muito bem. No capítulo 7, ele começa a tratar sobre as instruções acerca do quê? Do casamento. Aleluia. Aí isso aí é mais lindo ainda. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao seu marido. Que coisa linda. Você fala mais nada. Marido e mulher, mulher e marido. Uma só carne. Ontem eu falei com um conhecido meu, está lá em Cabo Frio fazendo um trabalho lindo lá de restauração de vidas, dependentes químicos, né? Aí a gente tocou nesse assunto sobre o casamento, né? Aí, agora nós somos companheiros, sabe? Companheiros, amigos, ele falando do relacionamento dele, da obra que ele está fazendo lá em Cabo Frio, né? Sabe? Aí eu falei para ele, até que a morte me separa. É mais saudável viver em paz, harmonia, amizade, ou viver em conflitos até a morte nos separar. Aleluia. Glórias a Deus. Meu tempo acabou. Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer. Mas foi até aqui, não tem que ser com ordem de decência. O apóstolo Paulo, ele ensina muito. É interessante que Paulo ainda continuou a falar sobre a adoração, explicou cuidadosamente o papel das mulheres. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre a ceia do Senhor. Estava tendo dissensões na ceia, na santa ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia.
eu ensinar a vocês e todos os crentes do mundo como viver numa sociedade corrupta. E como vai viver? Como viver? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Glórias a Deus. Então nós aprendemos nesse dia de hoje, nessa carta, o apóstolo Paulo ele confrontou os coríntios com os pecados e as negligências deles. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo alertou todos os cristãos para serem o quê? Cuidadosos, não se misturarem com o mundo e aceitarem os seus valores, os seus estilos de vida. Devemos viver centrados em Cristo, inculpáveis, vivendo no amor que faça ou que faz a diferença para Deus. Aí já parte-se o que? Ele já começa a explicar sobre o amor, né? O que foi ministrado pela nossa irmã aqui hoje, como eu já tinha dito. Então, eu deixo para a meditação dos irmãos nesse domingo. Ao ler, ou ao lermos 1 Coríntios, examine os seus valores. Examine. Levando em conta um completo comprometimento com Cristo, porque Ele é o cabeça. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, aqui nós somos todos iguais, conforme esse louvor que o nosso irmão aqui me ajudou aqui. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra ela venha fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É uma palavra que exorta, que bate, que confronta. Certa feita, né, Jesus foi questionado sobre a palavra dura, né? Aí os apóstolos, os discípulos, quando eles são indagados, para onde iremos nós? Né? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Se não olhem de pé, aleluia. Querido Deus eterno Pai, Senhor, eu agradeço por essa rica oportunidade, agradeço pela minha família, agradeço por cada vida. Quero te pedir, Senhor, a sua proteção. Quero te pedir, Senhor, te agradecer pelos livramentos, te agradecer, Senhor, pelas lutas momentâneas, pelas provas, pelas momentâneas tribulações. Senhor, a tua palavra diz que essa luta não é nossa, que essa peleja é o Senhor que vai pelejar por nós. Que o Senhor venha se levantar, intercedendo, Deus, por cada vida que aqui está presente. Quero lhe entregar, Senhor, essa comunidade. Quero lhe entregar, Senhor, pessoas que ainda não foram libertas, que não foram transformadas, pessoas que estão verdadeiramente como camaleão, se escondendo ali na grama verde, mas quando aperta ali na grama verde, ele dá um jeitinho, vai lá para a terra, ele se camufla também ali de uma forma marrom. Tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Aleluia. A tua palavra diz que os dias são maus. O mundo jaz do maligno. Eu não sei se uma chance como esta que nós tivemos, se amanhã eu terei, eu não sei, Senhor, se eu estarei vivo amanhã. Mas toma cada um de nós, Senhor. Venha com as tuas mãos poderosas. A tua palavra diz que o Senhor olha dos céus o globo da terra e nos enxerga, nos vê
como gafanhotos, de tão pequeno que nós somos e de tão grande, incomparável é a sua grandeza, o seu poder. Aleluia. Por isso, toma cada um de nós, Senhor. Venha nos transformar, venha nos libertar. Toma os pequeninos da tua casa em tuas mãos, Senhor. Na maioria das vezes, eles atrapalham, não é que eles atrapalham, tira a atenção do culto, mas é necessário. É necessário eles estarem aqui, porque eles terão um futuro no nosso Brasil, eles são a continuidade do Evangelho até que o Senhor venha nos buscar. Certa feita, os discípulos eles discutiam: mestre, eu sou o melhor, mestre, eu sou o maior, mestre, eu pulei do navio, eu andei sobre as águas. Aí Jesus: não, traz um pequenino, este é o maior para o reino de Deus. Glória a Deus. São os pequeninos, Senhor, somos pequeninos na sua casa, Senhor, em tuas mãos. E por último, Senhor, eu quero entregar, orar e interceder nesse momento por todos aqueles que estão nesse momento no leito do hospital, por todos aqueles que estão no cárcere, privados da sua liberdade por crimes que cometeram e por coisas que não cometeram. Ah, Senhor, vai visitando nessa manhã. Senhor, vai visitando, Senhor, esses países que estão em guerras, crianças que têm sido vítimas de homens ruins, vítimas do estupro, de tantas maldades, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos. Eu profetizo, Senhor, vidas sendo libertas, transformadas nesse bairro de São Cristóvão. Pessoas entrando por essas portas, sedentas da tua palavra, Senhor. Pessoas sendo libertas e transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que habita no nosso meio. O Senhor é um Deus que veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. A tua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Continua operando em nossos meios, Senhor, do teu milagre. Continua operando em nossos meios, Senhor, os teus sinais. Porque a tua palavra diz: os meus sinais seguirão aqueles que creem. Eu quero profetizar nessa semana, na minha semana e na semana dos meus irmãos em Cristo, unidos pela palavra, transformados pela palavra, que os sinais, as maravilhas seguirão cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.